Tá, vamos lá então. Boa tarde novamente. Primeiramente, eu gostaria de falar que eu vou entregar as notas da primeira entrega ainda hoje, tá? Deve sair entre hoje, final da tarde, e no máximo à noite, não sei que horas da noite, mas as notas da primeira entrega ainda devem sair hoje. Lembrando também que semana que vem a gente tem a segunda entrega, né? Nos dias 23 e 27 de maio, nesse mesmo horário, né? Que é da 1h50 às 3h30, tanto na segunda como na sexta. Na sexta-feira dessa semana, a gente tem outra atividade síncrona, e durante essa atividade síncrona, uma das coisas que vai acontecer é o sorteio da ordem da apresentação dos projetos para a segunda entrega. Então, 2 dos grupos devem ficar para a segunda, 2 dos grupos devem ficar para sexta-feira. Então, o sorteio dessa apresentação ocorre na próxima sexta-feira, durante a atividade síncrona. Então, hoje eu vou falar de alguns exemplos de técnicas, de sites que vocês podem usar, focando mais nos tipos de dados que foram apresentados nas últimas videoaulas, que foram as videoaulas o nome oficial dela é Árvores e Grafos. Tem a parte 1 e a parte 2, né? E aí eu vou focar principalmente nisso. Então, eu vou apresentar um exemplo de tree map, de diagrama de Cord, um diagrama de Sankey, sei não, diagrama de Sankey, e um breve tutorial de uso de uma ferramenta que não é online, que chama Geph, que é muito útil para fazer visualização de grafos. E também eu vou atender qualquer dúvida que você, no caso, né, tenha quanto ao desenvolvimento do projeto prático. Então, vamos lá. Um aviso antes de começar. Não sei se você viu uma semana atrás, uma portaria, não sei se foi uma portaria, uma instrução normativa, algum documento oficial da UTFPR, emitido pelo COUNI, que é o Conselho Universitário, falando dos servidores que estão de forma remota, né, que é o meu caso, para a gente retornar dia 1º de junho. Mas como que isso afeta, então, essa disciplina? A disciplina em si vai continuar sendo remota, tá? Então, porque eles não vão mudar a característica da disciplina ao longo do semestre. O P-aluno também vai continuar sendo remoto, até porque essa aqui é uma disciplina intercampus, tá? Então, ela tem alguns alunos que são de outros campos. E aí vai continuar sendo remota. Mas pode ser que vocês andando, então, aí pelo TFPR ali em junho, possam me ver ali pelo TFPR, porque eu vou estar comparecendo presencialmente a reuniões de departamento e reuniões de coordenação. Mas a disciplina em si e o horário de atendimento continua remoto, tá? Então, só um aviso, isso não muda o formato da disciplina. Tá, então, eu vou compartilhar minha tela agora. Deixa eu só abrir um negócio aqui antes, vou deixar aberto. Tá. Essa primeira tela que a gente tem o Moodle, só lembrando que a segunda entrega são nos dias 23 e 27 de maio. Caso também vocês não tenham percebido, né, vocês não estejam cientes, já passou todas as videoaulas, tá, de visualização. Então, a última videoaula que a gente tinha era a visualização de texto e documento, que foi passada na última semana. Então, em termos de conteúdo teórico, acabou. Então, hoje eu vou focar principalmente na visualização desse tipo de dado aqui. Árvores, grafos, coisas hierárquicas, dados que podem ter alguma característica hierárquica, ou seja, as instâncias possuem algum relacionamento entre si. Dentre as técnicas que eu vou apresentar aqui em sites e ferramentas,
Uma que é muito legal, que serve para dar hierarquias, também em formato de árvore, é a Trimap. Aqui eu estou usando um site Flourish, né? Que eu já tinha mostrado antes, e mais especificamente um exemplo do próprio site para um conjunto de dados que é para construir uma trimap que vai repartir ali recursivamente entre horizontal e vertical, né? A área disponível para um conjunto de dados que é sobre filmes, se eu não me engano. Filmes. E aí, qual que é a hierarquia que foi encontrada? Primeiro, a nível da hierarquia, você tem quais são as... Como que chama isso? Distribuidora, não é distribuidora. Os estúdios. Por exemplo, você tem filmes que são da Warner Bros., da Disney, da Universal, da Paramount, Fox, Sony. E aí, o tamanho, por exemplo, desse quadrado, se eu não me engano, tá ligado à renda dele. Então, aqui tá ligado, acho que à renda, né? A nível mundial. Então, aqui cada estúdio está com uma cor diferente. E o tamanho dessa área colorida de cada estúdio está relativa à renda anual coletada por todos os filmes daquele estúdio no intervalo de tempo ali estudado. Então, a gente consegue ver que tem alguns estúdios que tem uma renda muito grande, que nem a Warner Bros., a Disney, a Summit, a Universal. Paramount tem uma renda grande também, a Fox também, a Sony, mas uma renda um pouquinho menor. E aí, dentro da categoria de cada estúdio, você tem outra subdivisão dentro da Trimap, que é o tipo, gênero do filme. Então, por exemplo, a Warner Bros., ela produz principalmente comédia, romance e fantasia. Não significa que não produz outros gêneros, esses são os 3 maiores, tá? Ou pelo menos os 3 registrados nessa base de dados. A Disney aqui ficou pensando com animação e comédia. Você pode entrar, essa Trimap aqui ela é interativa, então você pode entrar por exemplo, aqui isso aqui era o quê? Animação. Então, aqui você pode, por exemplo, entrar na Disney, dentro da animação estão registrados o Wall-E, que teve uma renda ali, acho que, não sei em que unidade está isso aqui, tem Tangled, entre comédia tem Enchanted, que acho que é Encantados, The Proposal, e por aí vai. Acho que aqui dentro de Warner Bros. Tem mais coisa. E aí você tem aí dentro de cada gênero outras subdivisões que são os filmes. E aí você tem informação de qual que é o nome do filme, qual que é o gênero, qual que é o estúdio principal, né? E qual que é a renda ali. Lembrando, acho que eu tenho que fazer sign aqui de novo. Acho que eu tenho que fazer login com o Google, que eu realmente faço. Tá. Lembrando que para criar uma visualização no Flourish é bem fácil, ele é um site interativo e a Trimap é um dos tipos disponíveis que está aqui embaixo. E aí, aqui eu acho que ele não começa com ele até começa com um conjunto de dados de exemplo para você, mas você consegue mudar esse conjunto de dados acessando aqui essa outra aba aqui, que são os dados, tá? E é com base nisso aqui que ele faz as divisões e a alocação de tamanho para cada quadrado. Aqui dentro do Flourish também tem alguns outros tipos de técnica, que nem o Sunburst, né, que apareceu também numa das videoaulas. Não lembro se foi a parte 1 ou a parte 2. Outra coisa legal que tem no Flourish são os diagramas de Chord. Aqui a gente tem outro exemplo, que é de uma série que era bem famosa, que chama Friends, que aconteceu principalmente na década de 90, eu acho, 90, início de 2000. E essa série tinha 6 personagens centrais, que eram a Phoebe, o Joey, a Rachel, o Ross, a Mônica e o Chandler. E o que eles registraram no seu diagrama de Chord? Os relacionamentos entre
e quando eu falo relacionamento aqui, é relacionamento de fala, tá? Quantas falas, por exemplo, ao longo de, pelo menos registrado nessa base de dados aqui, cada um dos personagens teve com os outros. Então, por exemplo, pode ser numa temporada só, então num episódio só, eles não especificam aqui muito bem como que foram os dados coletados. Mas, por exemplo, a gente sabe aqui, quando a gente seleciona esse relacionamento que entre a Mônica e a Mônica disse para a Phoebe 341 palavras e a Phoebe disse para a Mônica 289. E aí você consegue ver qual que é o relacionamento em termos de troca de palavras faladas, né, durante o tempo registrado aí. E aí você tem, como é uma série bem interativa, tem alguns relacionamentos que são maiores. Por exemplo, aqui entre a Rachel e Ross, Ross disse para a Rachel 398 palavras e a Rachel respondeu com 665 palavras. Então, você tem um relacionamento que você tem entre duas instâncias, onde você tem um peso e uma direção, dependendo de qual direção você olha ali. Não é obrigatório ter um peso para cada direção, que nem tem aqui, tá? Pode ser um peso só do relacionamento. E lembrando, se você quiser, por exemplo, criar uma visualização que seja do tipo corte, é só clicar nesse link aqui. Ele vai começar preenchendo com os dados que tem, mas, de novo, dá para vir aqui nessa aba data aqui e especificar exatamente quais são os relacionamentos e os valores. Aqui do lado, como eu já falei algumas vezes, tem as especificações de que coluna é usada para quê. Então, estou olhando o relacionamento de A para B e o valor está em C. Então, dá para vocês criarem também com esses exemplos. Lembrando que esses links geralmente estão no Moodle também. Vamos passar, apesar de, se você for olhar aqui no Flourish, eu não sei se eles chamam de Sankey. Tem mais de um nome para isso que eu vou apresentar. Deixa eu ver aqui. Eles, não, chamam de Sankey sim. Se você ver aqui, também tem o diagrama de Sankey, né? Ele pode ter múltiplos passos. Isso é uma diferença real em relação ao CORD, por exemplo, aqui. O CORD, além de ser circular, ele só tem um relacionamento, né? Aqui você pode ter múltiplos passos. Mas, para sair um pouco do Flourish, eu vou apresentar isso em outro site, que chama DR Graph Gallery. E aqui também ele mostra, eu acho que tem um exemplo melhor também, de um exemplo de Sankey, e também mostra qual foi o código. Se você clicar aqui em Chart Code, e ele mostra qual foi o código que criou essa visualização. E também, aqui no caso, esse conjunto de dados que está sendo visualizado, ele está num JSON que está disponível na internet. Aqui, especificamente, é um Sankey que fala da... Como que chama? Matrizes energéticas, por assim dizer. Então, aqui, por exemplo, no primeiro nível, você tem... que seria tipo lixo de agricultura. E waste não é bem lixo, tá? Waste não é bem lixo, mas não tô achando a palavra agora em português. Tem energia também pode ser gerada de forma nuclear, forma de vento, solar, gás, carvão, óleo e por aí vai. Aqui no Brasil, especificamente, a gente sabe que a gente gera muita energia elétrica devido às nossas usinas hidrelétricas, né? Mas isso porque a gente tem uma grande quantidade de rios e uma geografia propensa a isso. Mas isso não é muito realidade a nível mundial, tá? Infelizmente, no nível mundial ainda se produz muita energia nuclear, que se não tomar os devidos cuidados pode ser perigoso, né? Mas geralmente eles tomam. Também baseado em óleo e em carvão, que nem sempre é o mais ambiental possível. E aí, tá, aqui são os tipos de
fonte de energia, né? Observem que nuclear e de óleo está bem presente ali, e aí você tem um relacionamento para os próximos níveis. O nuclear também, por exemplo, a principal aplicação dela é para geração termal. E da geração termal, você tem um tanto de perdas, e você também tem uma parte que vai para a rede elétrica. A rede elétrica em si, ela vai para o quê, principalmente? Indústria, observem como é o eixo que vai aqui para a indústria, ele é bem maior. E também, mas ele vai para outras coisas também. Deixa eu pegar aqui. Iluminação e eletrônicos em casas, que é bem menos que indústria, mas também é relativamente grande. Para transporte rodoviário, aqui no Brasil a gente não tem tanto, mas lá fora a gente tem uns trens que às vezes são rodados com base em energia. E tem outras coisas, aquecimento e resfriamento, né? Como se fosse um ar-condicionado em nível comercial. Tem também para aquecimento e ar-condicionado, aquecimento e resfriamento a nível de casas, e aí fala quanto terawatts, eu acho. Então, aqui você tem vários níveis. Então, aqui existe também o Python Graph Gallery, tá? Para quem não gosta de R, então tem o Python Graph Gallery, que também dá para fazer várias dessas, inclusive o Sunk. Acho que aqui está outro exemplo. Não, está o mesmo exemplo, só que está com outro visual. Dá para fazer também aqui, e aí você vê o código aqui associado a cada uma das visualizações. Então, além de usar sites que facilitam um pouco a vida, que nem o Flourish, Data Wrapper, dá-se ter uma customização melhor se você codificar isso usando as bibliotecas apropriadas, usando linguagens que nem o Python e R. Alguma dúvida por enquanto? Ok. O que eu vou fazer agora é apresentar um pequeníssimo tutorial que é do GEF. Se você procurar na internet, tem aqui GEF Tutorial Quick Start, né? No Moodle, cadê o Moodle aqui? Tá meio lentinho, mas vai. Aqui para baixo, em sites, né? Sites e bibliotecas para criação de visualizações, a gente tem um link para o site do GEF, né? Que aqui é onde eu baixei a ferramenta. E o PDF que eu vou mostrar agora, na verdade, é o PDF que está linkado aqui. Uma coisa interessante também é que esse GEF, os tipos de formato de grafos aceitados. Eu vou usar um tutorial aqui que vai usar este arquivo aqui, que chama GEXF. GXF. Deixa eu abrir isso aqui com o Notepad+. Isso aqui é basicamente um XML, só que tem um formato proprietário ali do GEF. E para você especificar um grafo para a ferramenta, como mostrado aqui no site, você tem várias opções. Ele aceita todos esses formatos aqui, tá? E aí você escolhe o que é mais adequado para você. Aqui tem algumas explicações de como deve ser cada formato. E aqui a gente tem um exemplo de do tipo GXF, que chama de GESF. Mas quando você abre, você vê que é um XML. Então você começa, por exemplo, especificando todos os nós desse grafo, né? A gente dá para ver que são 77. Os nós aqui, eles têm um identificador que é um número. Depois dos nós, a gente começa a registrar as arestas, já dá para ver que tem 254 arestas. Cada aresta tem seu identificador, sua fonte. Então, essa aqui vai do source 1 para o target 0. Então, quer dizer que vai do Napoleão para Miriel. E algumas dessas arestas ainda tem um peso associado, que nem essa aresta de D igual a 1 aqui, que vai de 2 para 0.
Esse conjunto de dados específicos é de um filme chamado Les Miserables. É um filme francês, em português seria Os Miseráveis. É um filme bem famoso. Eu não sei qual das versões especificamente eles estão trabalhando ali, porque tem mais de uma versão, lançadas em diferentes anos. E aí você está registrando qual que é o relacionamento. Os nós são os personagens do filme. E as arestas são as falas que eles trocam entre si. Alguns desses personagens têm um relacionamento maior, assim, entre os personagens dele, e aí apresentam um peso maior. Por exemplo, entre o personagem de identificador 3 e o 0, que trocaram 10 falas entre si. Então, esse aqui é só um dos formatos possíveis, tá? E aí terminou as arestas, terminou o grafo. Então, qual que exatamente vai ser o formato utilizado, é uma escolha pessoal, tem todos esses formatos aqui, cada uma tem suas vantagens, né? Então, o GASF e o GraphML são estruturas XML, permite colocar peso nas arestas, atributos e por aí vai. Então, você seleciona um formato, dependendo da sua familiaridade com ele, e o que aquele formato permite. Tá, vou estar seguindo este PDF aqui, não vou estar seguindo o GEF, esse tutorial inteiro, tá? Só parte dele. E a primeira coisa que a gente faz, a gente abre esse arquivo Les Miserables. Como eu já tinha aberto aqui antes, eu vou clicar só em arquivos recentes. Observem que ele já informa aqui antes de abrir que tem 77 nós, ok, consegui ler o arquivo inteiro, era o que eu esperava, e 254 arestas. E eu vou dar ok aqui para abrir esse grafo. Deixa eu dar um zoom aqui. Percebam que quando eu abro esse grafo, foi feito um desenho desse grafo sem se preocupar com a posição das arestas, dos nós. Então, os nós foram colocados de forma meio aleatória e, com isso, vai ter várias arestas se cruzando. Então, que não é uma coisa muito legal. Então, a gente vai trabalhar em cima disso para tornar o layout desse grafo melhor, com, por exemplo, menor cruzamento de arestas, a gente vai fazer detecção de comunidade, atribuir cor essa detecção de comunidade e várias outras coisas que vão facilitar a identificação de padrões dentro desse grafo. Então, aqui eu já abri. Aqui você consegue dar zoom com a rodinha e você consegue mover o grafo. Aqui eu estou segurando o botão direito e movendo o grafo, mas pode ser que você posicione ele meio mal. E aí, para resetar para a posição inicial, que deve estar bem pequeno, é só clicar aqui nesse centralizar no grafo. E ele volta para o centro. Você consegue mexer também na largura das arestas aqui. Lembrando que as arestas, algumas tinham peso, e elas estão mais grossas ou mais finas, dependendo daquele peso que foi colocado lá no arquivo de entrada. E aqui é relacionamento, quanto mais grossas elas são. Gosto de deixar mais ou menos assim, tá bom. A primeira coisa que a gente vai fazer é, aqui do lado, no que ele chama de distribuição, mas eu geralmente chamo de desenho de grafo, layout de grafo, a gente vai descobrir, vai selecionar, acho que é o Force Atlas, não é o Force Atlas 2, não, acho que é só o Force Atlas, que é um algoritmo de desenho do grafo, que a gente vai dar provocar uma grande diferença. Como que funciona esse Force Atlas? É como se as arestas elas representassem uma mola com uma certa força de repulsão e atração, que é diretamente ligado ao peso da aresta. E aí, esse aqui esse sistema meio que vai entrar em equilíbrio, posicionando melhor essas instâncias com base nas arestas e no peso, que por esse sistema viraram uma espécie de molas com atração e repulsão. Então, por exemplo, dois nós que tem um peso, sei lá, 20, que é muito, uma aresta com peso 20, que é muito maior do que o peso das outras arestas, eles vão acabar sendo atraídos numa direção entre si no desenho, porque o relacionamento entre eles é forte. Já quando tem uma aresta ali que tem um peso 1 que não é muito forte dentro da base de dados, eles vão tender mais a sofrer repulsão do que atração comparado, por exemplo, com a aresta que tinha 20.
E dois nós que nem tem uma aresta entre si, eles não vão fazer necessidade nenhuma de ficar perto um do outro. Pode que ser que eles fiquem perto do outro devido aos outros relacionamentos indiretos. Mas esse é outro caso. E para esse sistema entrar em equilíbrio, ele roda várias vezes interativamente. Então, eu vou executar aqui e parar. Ué, ficou meio estranho. O que aconteceu? A força de repulsão aqui, que é nos parâmetros, não estava muito alta para o meu conjunto de dados. Isso aqui é meio específico para cada conjunto de dados. Então, vai aumentar bastante para fazer com que os nós fiquem distantes uns dos outros. Ali eles estão muito próximos. Então, estava 200, eu vou botar 10.000. E executar de novo. Olha só. Perceba que agora tá até sofrendo interação, eu consigo ver porque tá tremendo aqui, mas já meio que estabilizou. Então, vou parar aqui o algoritmo. Parei. Vou dar um zoom out aqui e movimentar um pouco aqui para enquadrar isso aqui melhor. E perceba que deu. Agora a gente tem um menor cruzamento de arestas. Tá mais visualmente perceber, ver os grupos de interação aqui, que nem esse aqui, tem outro aqui, tem alguns vértices que são centrais, que nem esse, ou esse aqui, e a gente também tem alguns grupos. Então, o cruzamento de arestas diminuiu e também está mais fácil ver o que a gente chama de grupos ou comunidades dentro desse grafo. Vamos tornar isso mais interessante ainda, botando um pouquinho de cor para ajudar isso aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é mexer nos atributos visuais aqui desse gráfico, então, a aparência. Os nós, eu quero colocar eles com a cor baseada no... Deixa eu só me lembrar. Acho que a cor... Então, aqui os nós, a cor baseada no grau. Acho que é isso. Não, isso aqui é o tamanho, Areta. Então, deixa eu fazer outra coisa aqui. Retirar isso. Isso aqui é tipo uma paletinha de cor. Isso aqui é cor, isso aqui é tamanho. O ranking, eu vou escolher o grau. E aí, quanto mais verde escuro, e eu vou mudar um pouquinho a paleta aqui. Quanto mais verde escuro um nó dentro desse grafo, maior o peso dele ali, o grau dele, na verdade. Uhum. Galera, isso nó com cor. Lembrando aqui que eu tenho outras paletas aqui também, eu não tem, principalmente se você fazer partição, dá para mexer aqui, tá aqui. Tem uns padrões de paleta, então não precisa meter de branco para verde escuro. Só que eu acho que esse aqui é um dos melhores porque a gente está fazendo agora. Dá para ser outras paletas de cores também. Tá. Mas acho que melhor que... vamos rodar outras estatísticas também. Então, aqui do lado direito, tem um painel que chama estatísticas. E, por exemplo, uma coisa que vocês devem ter aprendido em grafos é comprimento médio de caminho, que por padrão não calcula para o grafo. Então, tem vários cálculos aqui que a gente pode usar que por padrão não são calculados. Por quê? Porque se logo carregasse o arquivo e tivesse calculado tudo isso aqui, ia demorar, demanda um pouco computacionalmente. Esse grafo até relativamente pequeno, mas se fosse um grafo gigantesco, ia demorar muito para rodar. Então, ele tipo deixa assim, execute o que você quer. Então, eu quero comprimento médio de caminho, vou dar um OK aqui, tudo certo. Ele me dá a distribuição aqui de betweens, closants, excentricidade, por aí vai. Tudo bem aqui. E aí, uma coisa legal é que vai aparecer lá agora na minha aparência o grau, por exemplo, no nó, eu vou mexer no nó, vai aparecer mais coisas além do grau, que são aquelas que eu acabei de executar. Aqui a gente vai pegar o Between Centrality. Tá aqui. E aplicar. Deixa eu alterar o tamanho do nó
Então, aqui é tamanho, alterar o tamanho do nó para o grau. Só que não tão grande assim, maior. Vamos botar um 30 aqui no máximo. Não, ainda está muito grande, 25. Tá, ficou melhor. Então, o tamanho do nó está relacionado ao grau e a cor do nó está relacionado à centralidade. Então, perceba, por exemplo, esse aqui, que quanto mais escuro agora, então mudou. Então, quanto mais escuro agora o nó em tons de verde, mais central ele é. Então, percebam que esse nó aqui, realmente, ele participa dos vários caminhos de outros nós entre si. Então, ele faz parte de vários, considerando todos os nós, controlando todos os nós, ele participa dos vários caminhos entre esses dois pares de nós, para os vários outros nós. Esse aqui também, mas não tanto quanto esse aqui. Então, esse aqui é como se fosse um hub do meu grafo. O size foi para grau, já fiz isso. Adjust by sizes, não precisa. Uma coisa que também dá para fazer legal, que eu ainda não fiz, que é mostrar os labels do grafo. Então, quando você clica aqui, ele mostra o rótulo. Só que mostrar todos os rótulos pode gerar uma certa conclusão visual, que nem aqui, mas pelo menos você consegue algumas informações. Mas para melhorar isso, dá para você mudar o tamanho de cada label relativamente ao grau do nó. E aí fica melhor. E aí só os nós que têm maior grau apresentam um label, um rótulo maior. Então a gente consegue ver, por exemplo, os que têm maior centralidade aqui. A Fantine, acho que chama Valerran, Marius, Garroche e Miro são os que têm mais centralidade e também têm maior grau. Outra coisa que a gente vai fazer aqui por último é calcular a modularidade. Isso é bem legal. Fechar. Calcular a modularidade aqui é como se fosse calcular as comunidades. Então, aqui eu vou alterar de novo a cor dos nós. Observem que apareceu modularity class aqui. Eu quero a partição. Não quero que seja linear distribuição de cor. Eu quero que seja uma cor para cada comunidade. Então, vou usar partição. São 5 classes que ele achou. Tem uma classe maior que as outras, que tem 40% dos nós. Mas vamos aplicar isso aqui. E olha que imagem legal deu. Ele calculou automaticamente para mim quais são os grupos, como se fossem as comunidades dentro desse grafo. Então, aqui entre o grupo maior de todos, esse aqui no meio, composto como um nó central valeriano, a gente tem subgrupos aqui, formados por esse verde escuro aqui, que é o grupo 1, esse azul aqui, que é principalmente focado na Miriel, que é o 0, tem esse verde mais claro aqui, focado no Garwash e outros usuários, e aí percebam como realmente essas comunidades que esse algoritmo achou realmente estão ligadas aos grupos que existem dentro desse grafo. E a gente tem uma visão melhor ainda. Dá para, uma vez que você esteja satisfeito com a visualização que você gerou, clicar nessa aba aqui chamada visualização. Às vezes demora. Ah, tá, tem que atualizar aqui. E aí ele mostra também esse mesmo grafo, só que agora, tipo, como se você fosse exportar uma imagem dele. Eu não gosto muito dessas arestas curvas, eu lembro que dá para tirar, então tira as arestas curvas aqui. Eu lembro que tem algum mostrar rótulos. Não está querendo mostrar rótulos, deixa eu ver. Limitar rótulos. Tem algum problema com os mostrar rótulos aqui. Tá, depois eu vejo isso aqui. Mas aí, vou mostrar rótulos de nós aqui, que as arestas não tem nó. Tá, agora funcionou. E aí você, aqui nessa aba visualização, eu tô com pequena dificuldade do zoom aqui, eu tô ficando muito grande ou muito pequeno. Deixa eu ver se eu apertar um Ctrl. Não. E aí, a vantagem é que você consegue exportar isso aqui como um PDF,
ou uma imagem fica um pouquinho melhor formatado do que se você mostrasse aqui na visão geral. Então, visualmente fica um pouquinho mais agradável, principalmente se você for exportar isso aqui. A vantagem de mostrar dentro do GIF é que aí você tem a parte interativa. Então, quando eu clico aqui, por exemplo, no nó, não clico não, na verdade, passo o nó em cima do variant, ele mostra destacado todos os outros nós que possuem alguma conexão com esse nó. Então, pode ser mais vantajoso, às vezes, abrir a própria visualização dentro do GIF, porque na visualização você perde essa parte interativa. Mas se você estiver subindo isso para um artigo, para um relatório, pode ser mais interessante. Então, isso aqui é uma breve tutorial do GIF. Se vocês quiserem depois rodar isso aqui mais para frente, eu só fiz uma versão resumida. Mas é uma introduçãozinha legal para aprender a mexer com o GIF. E ele faz coisas muito mais complexas que isso aqui. Deixa eu fechar ele aqui. Mais uma coisa que eu queria falar. Acho que não. Então, só lembrando também. Deixa eu parar a gravação. Parar a apresentação. Parar a gravação.